Há mistérios na Bíblia que desafiam não apenas a lógica, mas a própria estrutura da realidade que conhecemos. Entre esses enigmas, talvez nenhum seja tão desconcertante quanto o relato do profeta Ezequiel sobre as criaturas celestiais conhecidas como Ofanim, pouco mencionadas, raramente compreendidas e muitas vezes ignoradas. Essas rodas vivas, cobertas de olhos e ligadas ao próprio trono de Deus, provocam temor e fascínio. Em igual medida, o que são, afinal? Os Ofanim seriam eles anjos, mecanismos divinos ou algo além da nossa compreensão? A própria natureza dessas entidades coloca em xeque a imagem comum que se faz do mundo espiritual. Ezequiel não os viu. Em sonhos, nem em delírio. Ele estava consciente, lúcido, à beira de um rio estrangeiro, quando os céus se abriram diante de seus olhos, e ele presenciou o que a maioria de nós jamais ousaria imaginar. A Bíblia está repleta de relatos sobre anjos e seres celestiais, e termos como anjos misteriosos da Bíblia, visões proféticas e trono de Deus, frequentemente despertam o interesse até mesmo daqueles que não seguem a fé cristã. Mas o que Ezequiel viu estava além de qualquer conceito tradicional. Não eram mensageiros com asas nem figuras humanas, com rostos suaves. Eram estruturas vivas que se moviam em todas as direções, com olhos por toda parte, sempre acompanhando o movimento de seres alados, como se fossem parte de um só organismo celestial. É nesse cenário que o livro de Ezequiel se inicia, colocando o espectador não como mero observador, mas como testemunha de uma cena que rompe as barreiras do tempo e da matéria. Ezequiel, sacerdote e exilado, foi chamado não apenas para ver, mas para sentir o peso da glória divina em um tempo de escuridão. A sua visão não surgiu em um templo ou monte sagrado, mas nas margens do rio Quebar, em meio ao cativeiro, longe de tudo o que antes representava a presença de Deus. Ainda assim, foi ali que os céus se abriram. O livro começa afirmando: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Essa abertura não é apenas um marco temporal, é uma ruptura, um corte na realidade, onde o eterno invade o temporal. E é nesse corte que surgem os Ofanim. Eles não aparecem sozinhos, mas ligados a outros seres viventes, cheios de luz e movimento. Cada roda se move em harmonia com as criaturas, em perfeita sincronia, como se o espírito estivesse neles. São rodas dentro de rodas, sem necessidade de se virar, sempre prontas para seguir qualquer direção. Não há causa em seu movimento, mas ordem absoluta, uma ordem que não depende do espaço ou da gravidade, mas de uma vontade superior, a vontade de Deus. Essas rodas misteriosas cobertas de olhos simbolizam mais do que vigilância. Elas representam a onisciência divina. Cada olhar, cada rotação revela que nada escapa ao conhecimento de Deus. Enquanto Ezequiel observa, percebe que tudo está interligado. Os seres vivos, as rodas, a direção do espírito. E o que se move ali não é apenas uma visão simbólica, mas um reflexo da realidade eterna. O profeta tenta descrever com palavras humanas o que seus olhos presenciaram usando comparações. Era como semelhante a ele. Não tem outra linguagem, pois o que viu não pertence à terra. Ele fala de algo semelhante, a metal brilhante de uma nuvem envolta em fogo, de uma glória que se manifesta em meio à tormenta, e no centro disso, tudo, o trono, não um trono comum, mas elevado sobre uma expansão cristalina, sustentado por seres vivos e por essas rodas sobrenaturais. A visão é complexa, desconcertante, quase indecifrável, mas não é confusa. Cada detalhe foi mostrado para comunicar uma única verdade. Deus se move, e onde ele se move, tudo ao redor se organiza, se alinha, se revela mesmo em um tempo de exílio. Mesmo quando tudo parece perdido, o trono de Deus não está parado. Ele se move com olhos abertos, com direção clara, com propósito eterno. Ezequiel não apenas viu,
Ele sentiu e, ao tentar colocar em palavras aquilo que foi chamado a ver, ele não tentou explicar apenas, obedeceu, porque há momentos em que a glória não pode ser entendida apenas anunciada, e este foi apenas o começo, ao fim, as rodas vivas do trono de Deus. Eles não caminham, não voam, não falam, e ainda assim dominam o espaço ao redor, com uma presença impossível de ignorar. São chamados de Ofanim, uma palavra hebraica que significa rodas, mas que está longe de expressar tudo o que representam. A primeira menção clara desses seres ocorre em um dos momentos mais grandiosos e estranhos de toda a Escritura. Mas o que exatamente são? Ou sim, não são anjos com formas familiares, tampouco figuras que se encaixem nos modelos celestiais mais comuns. Eles não aparecem com espadas flamejantes, ou as brancas, em vez disso, se apresentam como estruturas circulares, repletas de olhos e descritas por Ezequiel como rodas dentro de rodas, movendo-se em todas as direções, sem jamais se virar, como se o espaço não os limitasse, como se o tempo não os alcançasse. Ezequiel os descreve como parte viva do trono de Deus. Cada roda está ao lado de um dos seres viventes, acompanhando seus movimentos com exatidão. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles, e quando os seres viventes se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Assim, diz Ezequiel, no capítulo 1, versículo 19. A ligação entre eles era tão profunda que o profeta afirma: o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Isso não era tecnologia, nem alegoria, era glória. Era a manifestação visível de uma realidade invisível, e era viva. Os olhos que cobriam os aros das rodas não piscavam, não dormiam, não desviavam o olhar, representavam a plena consciência de Deus, onisciência em forma de círculo, vigilância divina, girando com propósito eterno, a tradição judaica posterior, especialmente nos textos apocalípticos como o livro de Enoque e escritos místicos como o Merkabá. Os Ofanim passaram a ser considerados uma classe distinta de seres celestiais, enquanto os querubins guardam e os serafins adoram. Os Ofanim revelam movimento. Eles giram ao redor do trono e, ao mesmo tempo, fazem o trono girar. Não são meramente veículos, mas expressões ativas da providência de Deus. Eles aparecem como o ponto de ligação entre o que se move e o que governa. Eles não comandam, mas sustentam, não lideram, mas seguem perfeitamente os impulsos do Espírito. E por isso mesmo, mostram um lado de Deus que raramente é lembrado. O Deus que age, que intervém, que se move sem que ninguém perceba, mas que nunca deixa de estar presente. O formato de roda pode parecer estranho, mas é profundamente simbólico. A roda representa ciclo, continuidade, direção, mobilidade. Diferente de uma linha reta, ela nunca tem fim. Está sempre girando, sempre avançando, e cada movimento seu é repleto de olhos. Isso significa que Deus não apenas vê tudo, mas que vê em todas as direções ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro estão diante dele, sem esforço. Ezequiel vê essas rodas no meio do fogo, entre relâmpagos com luz intensa ao redor, e mesmo diante de toda essa intensidade, o que mais chama sua atenção não é o barulho nem o fogo, mas a inteligência com que tudo se move. Nada é aleatório, nenhuma roda gira em vão, nenhum olho está ali sem motivo, cada detalhe é carregado de intenção. É impossível não se perguntar por Deus mostraria isso justamente a Ezequiel, um homem desterrado vivendo em terra estrangeira, longe do templo, longe do altar. Talvez porque o povo pensasse que Deus havia parado, que a glória havia se calado, mas não, o trono não estava parado em Jerusalém. Estava em movimento, e quando o trono se move, os ofanimins giram, os seres viventes acompanham, e a glória atravessa céus e nações ao longo da história.
Muitos tentaram interpretar essa visão com categorias humanas. Uns disseram que eram discos voadores, outros que Ezequiel viu máquinas celestiais, mas nada disso captura o peso espiritual do que está sendo revelado. O profeta não viu tecnologia, ele viu a majestade de Deus em forma de engrenagem viva, uma glória que respira, gira, observa e avança. Essas rodas são únicas entre todas as manifestações celestiais. Elas não cantam, não proclamam palavras como os serafins, não empunham armas como Miguel, não entregam mensagens como Gabriel. Mas ainda assim, sua função é essencial: sustentar o movimento da glória, manter viva a rotação do trono, fazer com que Deus seja visto, mesmo quando tudo parece parado. Se os querubins revelam o rosto de Deus, os Ofanim revelam seus caminhos, e quem observa com atenção percebe onde quer que essas rodas estejam girando, algo está prestes a acontecer. Ezequiel, o profeta do exílio e das visões inexplicáveis. Nem todos os homens que foram chamados para falar em nome de Deus receberam esse chamado em dias de paz. Ezequiel foi um desses homens. Seu chamado veio em tempo de ruína, em meio ao silêncio que restou após a destruição. Ele era sacerdote por linhagem, mas o altar ao qual serviria já não existia. O templo havia sido profanado. Jerusalém estava devastada e ele estava exilado ao ser levado cativo para a Babilônia com milhares de outros judeus. Ezequiel parecia destinado ao esquecimento a viver como tantos outros hebreus desolados, sobrevivendo longe da terra que havia sido prometida aos seus pais. No entanto, foi justamente naquele cenário de perda, longe do templo e das tradições, que os céus se abriram para ele na margem do rio Quebar, em uma terra estrangeira, em um tempo de absoluto silêncio divino. Ezequiel foi surpreendido por algo que ninguém esperava. Estando entre os cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Assim começa seu livro, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. É importante compreender o peso dessa frase. Os céus se abrirem era, na tradição hebraica, um acontecimento extremo reservado para momentos decisivos, carregados de transformação. Mas ali, em pleno exílio, quando muitos já acreditavam que a presença de Deus havia se ausentado de Israel, ele se revelou com uma intensidade jamais vista. Ezequiel era ao mesmo tempo espectador e testemunha de uma revelação que rompia com todos os padrões conhecidos. Até então, ele não foi chamado no templo. Como Isaías não recebeu palavras em visões noturnas como Daniel, ele viu com os olhos abertos de pé, entre os exilados em plena luz do dia, enquanto ninguém mais parecia notar seu chamado. Não foi feito por meio de palavras suaves, mas por imagens tão intensas que desafiaram sua linguagem. Era como se Deus dissesse: mesmo longe de Jerusalém, mesmo longe do templo, eu estou aqui e falo com quem eu escolho. Ezequiel é chamado repetidamente de Filho do Homem. Essa designação não é apenas uma identificação humana, é um lembrete constante de sua limitação diante da glória que ele foi incumbido de anunciar toda vez que a voz o chamava assim. O céu parecia lembrar-lhe que, apesar da magnitude da visão, ele continuava sendo barro, servo pó, diante da majestade que via o ambiente ao redor de Ezequiel. Era de total desesperança. O povo estava confuso, dividido entre o remorso e a revolta. Os líderes já não tinham respostas. Os sacerdotes, afastados de sua função, caminhavam como sombras da antiga aliança. E foi nesse vácuo espiritual que Deus levantou Ezequiel como boca e olhos de um novo tempo profético. Mas o que ele viu não era apenas para ele. Suas visões eram mensagens. Cada criatura, cada movimento, cada detalhe visual carregava significados eternos, destinados a um povo que havia se esquecido de ouvir o silêncio de Deus. Não era a ausência, era a preparação. E Ezequiel seria o instrumento pelo qual esse silêncio seria rompido. Não houve estágio, não houve treinamento.
A primeira visão que ele recebeu já o colocou diante do trono, e esse início abrupto marcou todo o seu ministério. O profeta foi conduzido por imagens, instruído por atos simbólicos e guiado por revelações que pareciam estranhas à primeira vista, mas carregadas de propósito. Quando decifradas com reverência, ele não foi apenas um mensageiro, foi um canal entre o visível e o invisível, um homem chamado para ver o que poucos suportariam. E por isso, sua história não começa com palavras, mas com olhos abertos, porque antes de falar, ele viu, e o que viu não foi algo comum. Ele viu criaturas cobertas de olhos, viu rodas vivas, viu fogo e trovões, viu um trono, viu um homem flamejante assentado sobre ele, viu movimento no céu em plena terra do cativeiro. Mas o que ele ainda não sabia era que o que estava prestes a ser revelado por completo iria além de sua própria compreensão. A visão que acabara de começar se desdobraria em camadas que mostrariam que nada estava parado, nem o trono, nem o juízo, nem a esperança. A visão sobrenatural seres, fogo e movimento. O céu não se abriu com suavidade, não houve aviso, nem preparação emocional. Quando os olhos de Ezequiel se voltaram para o norte, ele viu algo se aproximando com uma força que desafiava toda descrição. Um vento tempestuoso carregado de nuvens densas e envolto em fogo, girando sobre si mesmo, avançava em sua direção, e no meio daquele turbilhão, uma luz brilhava como metal incandescente. O profeta sabia que aquilo não era um fenômeno natural, era o início de algo que marcaria sua existência para sempre. O que Ezequiel presenciou foi um corte. Na realidade, um rasgo no véu entre o visível e o invisível. Do meio da tempestade, emergiram 4 seres vivos, cada um irradiando uma presença que transcendia a forma. Tinham aparência semelhante à dos homens, mas isso era apenas um ponto de partida. Seus corpos não estavam limitados à anatomia humana, cada um possuía 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas. Seus pés pareciam cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. As faces eram símbolos vivos, um rosto humano, um de leão, um de boi e um de águia. Cada face apontava para um aspecto específico da criação, como se fossem reflexos da ordem e dos atributos do próprio Deus. O homem representava o raciocínio, a vontade, a capacidade de refletir. O leão, a realeza, a força, a autoridade. O boi, o serviço, a obediência, a perseverança. A águia, a visão espiritual, a elevação, a velocidade. Esses rostos coexistiam em uma mesma criatura, revelando uma complexidade espiritual inacessível. A mente carnal, suas asas estavam em constante movimento. 2 se tocavam, criando uma ligação entre os 4 seres. Outras 2 cobriam seus corpos quando se moviam. Não precisavam girar ou virar o corpo. Avançavam para qualquer direção sem hesitação, guiados por algo que estava dentro deles. Ezequiel descreve: cada um andava para diante do seu rosto para onde o espírito havia de ir, iam eles, sem se desviarem do caminho. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Esse detalhe é crucial, não havia indecisão nem confusão. Tudo obedecia à direção do espírito. Isso não era instinto ou programação, era obediência perfeita. Aqueles seres não estavam agindo por si mesmos. Havia uma vontade maior invisível conduzindo seus movimentos. Cada passo, cada giro, cada impulso era uma resposta à presença do Espírito de Deus. E em meio a esse movimento havia fogo. Não um fogo destrutivo, mas vivo. Labaredas se entrelaçavam entre os seres, como tochas acesas em constante dança. O fogo se movia entre eles, emitindo relâmpagos, iluminando tudo ao redor, revelando e ocultando. Ao mesmo tempo, o profeta diz que os seres corriam como o relâmpago, indo e voltando em uma velocidade que ultrapassa qualquer percepção humana. É aqui que o mistério se aprofunda. O que Ezequiel vê não é apenas beleza, nem apenas glória. É força,
é presença, é movimento eterno, é a manifestação do Deus, que não está limitado ao templo, que não depende do altar físico, que não habita em construções feitas por mãos humanas. A glória de Deus não estava onde os homens achavam que ela deveria estar. Ela estava ali no exílio diante de um homem comum, entre os cativos. Os 4 seres não estavam sozinhos ao lado de cada um. Ezequiel viu uma roda, mas não era uma roda comum. Era uma estrutura complexa, como se uma roda estivesse dentro de outra, cruzando-se em ângulos perfeitos. Essa construção permitia que ela se movesse em qualquer direção, sem precisar girar, e cada roda estava cheia de olhos por toda a extensão de sua borda. Não eram olhos simbólicos, eram reais, vivos, atentos. Era como se o próprio campo visual de Deus estivesse exposto ali. Os olhos nas rodas não apenas observavam, mas comunicavam algo profundo. Deus vê. Ele vê tudo o que está por dentro e o que está por fora, o que foi, o que é e o que ainda virá. Nenhum detalhe escapa ao seu olhar, nenhuma lágrima, nenhum pensamento, nenhuma injustiça. O profeta estava sendo exposto à realidade da onisciência, divina de forma visceral, visual, inegável. As rodas se moviam em perfeita harmonia com os seres vivos, subiam, desciam, giravam, paravam, e sempre que os seres se moviam, as rodas os acompanhavam, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ezequiel, capítulo 1, versículo 20. Essa fusão entre o que é vivo e o que é estrutural revela que no céu não há separação entre forma e função. Tudo cumpre propósito, tudo se move sob comando direto da glória. Essa visão não era um teatro, não era uma ilustração para impressionar. Era a apresentação do próprio governo divino. Um governo que não depende de nações, de reis, de sacerdotes ou de fronteiras. Um governo que se move com liberdade absoluta, invadindo o exílio, rompendo o luto e restaurando o senso de temor. Ao presenciar tudo isso, Ezequiel não fez perguntas. Ele não tentou interpretar. Ele apenas observou, e o que seus olhos viam era o que os exilados haviam esquecido. Deus continua se movendo. Ele não está inerte, não está preso ao passado. Seu trono avança, gira, ilumina, julga, consola, e ele está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Mas a visão ainda não havia terminado. O que estava prestes a ser revelado era mais alto, mais profundo e mais glorioso do que qualquer coisa que o profeta já havia experimentado. O céu, afinal, não havia se aberto para mostrar apenas criaturas, estava se abrindo para revelar a presença que habita acima de tudo isso, o trono flamejante e o homem de fogo acima do fogo. Além das rodas e dos seres que se moviam como relâmpagos, havia algo mais. Ezequiel não havia visto tudo. A glória que se manifestava não terminava nas criaturas nem nas rodas vivas, cobertas de olhos. Elas eram apenas a base, como colunas móveis, sustentando algo ainda mais elevado. E ali, sobre as cabeças daqueles seres celestiais, o profeta viu algo que não pôde nomear com precisão. Ele apenas disse que havia uma semelhança de firmamento como cristal brilhante, resplandecente, como o mais puro gelo estendido acima. Deles, esse firmamento não era um céu comum. Era uma plataforma celestial, como se o piso de uma realidade superior tivesse se tornado visível diante dos olhos de um homem. E sobre essa plataforma, ele viu asas estendidas formando uma estrutura sagrada, cada par tocando-se mutuamente. Enquanto os demais cobriam os corpos dos seres, o som que vinha das asas era como o rugido de muitas águas, como o estrondo de um exército marchando o som da glória em movimento. Mas foi então que Ezequiel viu o que nenhuma mente humana poderia prever. Acima daquela expansão cristalina, havia algo semelhante a um trono. Não era apenas um assento, mas uma revelação. Ele descreve como uma aparência, como de pedra, de safira profunda, azul viva, emitindo luz própria. Era o centro de tudo, e sobre esse trono elevado,
Acima de toda a cena anterior, estava alguém, uma figura, um ser que tinha aparência semelhante à de homem. Contudo, essa aparência humana era apenas a forma, não era feita de carne, nem de matéria. O profeta diz que da cintura para cima essa figura brilhava como metal ardente reluzente envolta em fogo, e da cintura para baixo era também como fogo com um resplendor ao redor. Não era um homem comum, era uma manifestação da própria glória de Deus em forma visível, um reflexo do infinito, assumindo estrutura diante dos olhos de um mortal. Essa figura que Ezequiel contemplou não pode ser explicada em termos comuns. Ele não disse que era Deus, mas que era a semelhança da glória do Senhor. Isso carrega um peso teológico profundo no Antigo Testamento. A glória de Deus, a Shequina, era o aspecto visível da sua presença. Ela se manifestava como fogo, como luz, como nuvem densa, e aqui ela assume a forma de um homem flamejante, assentado sobre o trono da eternidade. A imagem ecoa as teofanias do passado, como o Senhor caminhando com Adão no Éden, ou aparecendo a Abraão em forma de homem antes da destruição de Sodoma. Mas aqui tudo é amplificado. Não há véus, não há sombras. A glória está em exposição total. O que Ezequiel vê é uma antecipação da encarnação, uma sombra profética daquele que viria como o Verbo feito carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O arco de luz ao redor do trono, semelhante ao arco-íris, nas nuvens após a chuva, não era um simples adorno. Era símbolo da aliança, memória viva da promessa feita a Noé de que a terra jamais seria destruída pelas águas no meio do juízo. A graça ainda estava presente. A glória não vinha apenas para julgar, mas também para lembrar que o pacto de Deus é eterno, mesmo em tempos de exílio e queda. Tudo o que Ezequiel havia visto antes, os seres viventes, as rodas, o fogo, os relâmpagos, agora fazia sentido. Tudo aquilo não era fim em si mesmo para a base de sustentação, para o trono, para a glória, para a revelação do Deus que reina sobre tudo e todos. Nada ali era decorativo. Tudo era funcional, teológico, escatológico. Um palco montado para exibir a soberania de Deus. Ezequiel, diante dessa visão, não tentou ficar em pé. Ele não argumentou, nem tentou interpretar o texto, diz: "E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava." Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Quando a glória se revela, a única resposta possível é a rendição, o rosto no pó, o silêncio, diante do Eterno. Esse momento marca o início oficial do ministério profético de Ezequiel. Ele não seria apenas alguém que falaria em nome de Deus. Ele seria alguém moldado pela visão da glória. Suas palavras não teriam origem na lógica humana, nem em análises sociais. Elas seriam nascidas de um encontro, forjadas na presença, impregnadas da santidade que viu. O que Ezequiel contemplou era mais do que um trono no céu. Era uma declaração, uma proclamação silenciosa, porém retumbante. Deus está assentado, nada o move, nada o perturba, mesmo quando os reinos da terra se agitam, quando os templos são destruídos, quando o povo é exilado, o trono permanece. O governo eterno não foi tocado pelo caos dos homens, mas a glória que Ezequiel viu não se limitava a um ponto fixo no céu. Ela se movia, era viva. As rodas giravam, os seres se deslocavam, a luz avançava, a presença fluía como fogo entre os elementos. O trono não estava preso, ele viajava. E isso por si só era uma mensagem poderosa. Deus não está limitado a um lugar. Sua presença se move com os que creem, mesmo no exílio, mesmo na dor, mesmo quando tudo parece ter sido perdido, e o que viria a seguir não seria menos impressionante. Porque uma vez que Ezequiel viu o trono, ele estava pronto para ouvir, e o que seria falado não viria de teorias nem de tradições,
viria da própria boca daquele que se assentava sobre as rodas flamejantes do céu, a ordem dos anjos. Quando Ezequiel viu os seres viventes, os olhos que cobriam as rodas, o fogo que se movia entre eles e o trono elevado sobre tudo aquilo, ele não estava apenas sendo exposto à glória, ele estava sendo apresentado à ordem. E essa ordem era viva, funcional, inteligente. Nada na visão celestial era aleatório. Cada movimento tinha propósito. Cada criatura tinha função. A criação espiritual não é caótica. Ela segue uma hierarquia no mundo invisível. Os anjos não são apenas mensageiros genéricos. A Escritura revela diferentes ordens, diferentes ofícios, diferentes formas de manifestação. Existe uma estrutura de governo celestial que reflete a própria natureza de Deus, um Deus de ordem, justiça e intencionalidade. E à medida que a Bíblia vai revelando os céus, percebemos que nem todos os anjos foram criados iguais entre os primeiros a aparecerem. Nas Escrituras estão os querubins, e não da forma como muitos os imaginam, como criancinhas com asas douradas. A primeira menção aos querubins ocorre em Gênesis, quando Deus os coloca para guardar sua entrada do Éden com uma espada flamejante, impedindo que o homem caído retornasse à árvore da vida. Eles são guardiões da presença. Estão posicionados onde Deus habita, onde sua santidade é inegociável. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, Moisés, ao construir a Arca da Aliança, foi instruído a colocar 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, com suas asas estendidas em direção uma à outra, cobrindo o lugar onde Deus se manifestaria. O trono de misericórdia não estava vazio. Os querubins estavam ali. Suas asas não tocavam o chão, mas cobriam a glória. Eles não estavam ali por estética. Eram símbolo da santidade intransponível de Deus em Ezequiel. Esses mesmos querubins são descritos com riqueza de detalhes, possuem múltiplos rostos, asas, mãos humanas sob suas asas e uma estrutura que reflete algo além da lógica física. Eles são os mesmos seres que sustentam o trono, que se movem em sincronia com os Ofanim, que estão sempre onde a glória se manifesta. Sua função é revelar a santidade em movimento, são a base viva do trono. Mas há outros seres mencionados em Isaías capítulo 6. O profeta vê os serafins. Esses não aparecem em Ezequiel, mas ocupam um lugar fundamental na hierarquia celestial. Serafim significa ardente ou que queima. Eles voam ao redor do trono, proclamando eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não há distração em seus olhos, pois seus olhos são cobertos. Não há desvio em seus passos, pois seus pés também são cobertos com 2 asas. Voam com 2, cobrem o rosto com 2, cobrem os pés. Eles vivem para adorar. São chamas vivas de louvor. Acima desses, ou talvez em função paralela ao arcanjo. A palavra arcanjo significa anjo, chefe ou anjo principal, e apenas um arcanjo é nomeado assim nas Escrituras. Miguel, ele não aparece como mensageiro, mas como guerreiro em Daniel. É Miguel quem batalha contra os príncipes das trevas. Em Apocalipse, é ele quem lidera os exércitos celestiais contra o dragão Miguel. Não entrega palavras, ele entrega juízo. Ele representa o braço armado do céu. Outro nome que surge com clareza nas Escrituras é Gabriel, diferente de Miguel. Gabriel aparece sempre como mensageiro. Foi ele quem falou com Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Foi ele quem revelou a Maria que ela seria mãe do Messias. Foi ele quem apareceu a Daniel para interpretar visões. Gabriel não guerreia. Ele comunica seu nome, significa homem, forte de Deus. E sua presença sempre anuncia uma mudança profunda no curso da história.
Essas categorias não competem entre si, elas cooperam. São diferentes expressões de uma única missão: cumprir a vontade de Deus. Os anjos não operam por conta própria, eles não agem com autonomia, toda a sua existência gira em torno da obediência. Salmo 103, versículos 20 e 21, diz: Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos poderosos, em força que cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, ministros, seus que fazeis a sua vontade. É nesse contexto que os Ofanim se destacam. Eles não são identificados com clareza como pertencentes a uma dessas ordens, mas sua proximidade com o trono, seu movimento coordenado com os querubins e sua natureza viva os colocam em posição de extrema importância. Escritos judaicos posteriores, como o livro de Enoque, os incluíram na hierarquia angelical como uma classe própria distinta, mas não inferior. Se os querubins guardam, os serafins adoram, Miguel combate e Gabriel anuncia. Os Ofanim sustentam o movimento da glória. Eles são a engrenagem viva do trono, são os portadores da direção divina. Cada roda gira para onde o Espírito deseja. Cada olho vê o que Deus quer que seja visto. Eles não falam, mas expressam. Não tocam, mas carregam. Não julgam, mas transportam o juízo. E compreender essa hierarquia não é curiosidade teológica. É entender que o céu opera em perfeita ordem, que não há improviso, que cada anjo, cada criatura, cada roda está exatamente onde Deus quer que esteja fazendo, exatamente o que Ele designou que fosse feito. Isso revela algo sobre o próprio Deus. Ele é Senhor do visível e do invisível, do alto e do profundo do mundo, e do mundo além do mundo. Mas a função desses seres não se limita ao céu. Seu ministério se estende. Eles operam onde os olhos humanos não veem. Eles agem na terra. E mesmo agora, enquanto muitos negam sua existência ou os tratam como mito, eles continuam ativos ao redor, acima entre nós. O papel atual dos anjos invisíveis, mas ativos, a glória que Ezequiel viu, não era apenas um vislumbre estático do céu. Era uma janela aberta para uma realidade espiritual que continua ativa até hoje. A visão foi registrada, mas o movimento que ela revelou jamais cessou. Os anjos, os seres viventes, os Ofanim e todas as ordens celestiais descritas na palavra não pertencem ao passado. Eles pertencem ao reino. E o reino de Deus não está parado. Existe uma tendência moderna de reduzir o mundo espiritual à metáfora. Muitos tratam os anjos como figuras simbólicas, como expressões literárias da proteção ou da presença divina, mas a Escritura não os apresenta assim. Ela os retrata como seres reais, com vontade, missão e autoridade, recebida diretamente de Deus. Eles não atuam como personagens, mas como ministros. São agentes da providência, executores do propósito divino, em perfeita harmonia com a voz que sai do trono. Hebreus capítulo 1, versículo 14, afirma com clareza: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O texto não sugere, ele declara: os anjos são enviados, eles têm alvos, eles têm direção, e os que são chamados para a salvação fazem parte direta de seu ministério invisível. Essa atuação angelical pode ser silenciosa e imperceptível, mas é constante nas Escrituras. Vemos anjos guiando, protegendo, alertando, fortalecendo e até guerreando por aqueles que servem a Deus. Quando Elias estava em fuga e desejou morrer debaixo de um zimbro, foi um anjo que o tocou e lhe deu alimento. Quando Daniel orou, foi um anjo que levou a resposta. Quando Pedro estava preso, foi um anjo que o libertou. Os anjos não são lendas. São parte da engrenagem celestial que sustenta e movimenta o plano de Deus na Terra. É importante entender que sua ação não é isolada. Eles não operam por iniciativa própria. Eles obedecem à palavra Salmo 103, versículo 20. Reforça: bendizei ao Senhor,
Vós, seus anjos poderosos em força que cumpria as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra, onde a palavra é liberada. Os anjos se movem onde há intercessão. Alinhada com a vontade de Deus, a ativação angelical, no entanto, há algo mais profundo. O ministério dos anjos nunca substituiu a presença do Espírito Santo. Eles não vieram tomar o lugar de Cristo, nem de sua habitação em nós, mas operam em cooperação com a vontade do Pai, em sintonia com o Espírito. E ao redor daqueles que estão em Cristo, o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, foi servido por anjos antes de iniciar seu ministério público, após ser tentado. No deserto vieram os anjos e o serviram. Mateus, capítulo 4, versículo 11. Na angústia do Getsemane, enquanto seu suor se tornava em gotas de sangue, lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas, capítulo 22, versículo 43. Se até o Filho foi fortalecido por anjos, por que acharíamos que não precisamos deles? Hoje, o mundo espiritual não está inativo. Ele se move de forma sutil, mas decisiva, não com espetáculos, mas com precisão. Eles atuam em livramentos silenciosos, em respostas que não percebemos, em caminhos que se abrem quando tudo parecia fechado. Eles agem em nome daquele que está sentado no trono flamejante. Ainda assim, há uma limitação. Os anjos não respondem à incredulidade, à ausência de fé, o desprezo pelo mundo espiritual, a rejeição da palavra limitam a manifestação do céu. A Escritura nos mostra que, mesmo com a glória disponível, é possível não percebê-la. Quando o servo de Eliseu se apavorou, ao ver o exército inimigo, o profeta orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. E então ele viu carros e cavalos de fogo ao redor. Eles sempre estiveram lá. Ele é que não via o problema. Nunca foi a ausência de anjos, foi a cegueira espiritual. Eles estão ao redor, mas os olhos precisam ser abertos. E é nesse ponto que o mistério se transforma em responsabilidade. Porque ao mesmo tempo em que somos servidos por anjos, somos chamados a discerni-los, a andar conscientes de que há uma guerra em curso, um reino em movimento e um céu que trabalha em nosso favor, mesmo quando os olhos naturais veem apenas caos. Essa consciência não produz adoração aos anjos, nem fascínio desequilibrado. Ela produz temor, reverência, alinhamento. Os anjos não buscam glória para si. Eles desviam todo louvor ao trono. Eles não aceitam adoração. Eles apontam. Eles servem. Eles anunciam. Protegem. E, se necessário, lutam, mas sempre por causa de um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome está assentado sobre rodas flamejantes. Ele é envolto em fogo. E cercado por olhos, ele se move com os querubins, com os serafins, com os ofanim, e onde quer que ele esteja, os céus se abrem à guerra invisível. Precisamos entender o mundo espiritual, enquanto os olhos de Ezequiel se abriam para contemplar a glória de Deus em movimento. Outro tipo de percepção nascia dentro dele. A consciência de que o mundo visível não é o único campo onde a história acontece. Por trás dos impérios, por trás dos exílios, por trás dos decretos humanos, existe uma realidade mais profunda, mais decisiva, mais duradoura, uma realidade espiritual. E quem ignora essa dimensão anda desarmado num campo de batalha que não respeita a ignorância. A visão que Ezequiel teve não era apenas sobre beleza celestial. Era uma convocação àqueles seres, aquelas rodas, aquele trono. Tudo aquilo gritava que há uma guerra em andamento, uma batalha entre luz e trevas, entre o domínio de Deus e as forças que tentam em vão resistir ao seu plano eterno. O apóstolo Paulo confirmaria isso séculos depois ao escrever aos Efésios: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Efésios capítulo 6, versículo 12. A guerra não está onde pensamos, e muitas vezes as maiores derrotas acontecem, não porque o inimigo é forte, mas porque os soldados estão cegos. O mundo espiritual não é opcional, ele é inevitável. Não importa se alguém acredita ou não, ele está lá. E tudo o que é verdadeiro no mundo natural foi primeiro desenhado no mundo invisível. O trono de Deus, que Ezequiel viu, não era uma metáfora. Era a fonte de onde fluem todas as decisões que moldam os tempos. A guerra que se trava nos bastidores da existência não pode ser vencida com armas humanas, nem com sabedoria carnal. Ela exige discernimento, consagração e, acima de tudo, consciência. Por isso, Deus não apenas revelou sua glória a Ezequiel, ele o treinou para ver a profecia. Nasce do lugar da visão, profetas são sentinelas, vigias, atalaias sobre os muros com olhos espirituais sempre abertos. Ezequiel, ao ser chamado, não apenas ouviu a voz, ele viu o ambiente espiritual onde essa voz se movimentava. Ele entendeu que os céus não estão em silêncio, eles estão em guerra. Essa guerra não é travada apenas em batalhas abertas. Muitas vezes ela se manifesta em distrações, em desânimos, em ciladas que parecem normais. O inimigo se move nas entrelinhas da vida. Ele se oculta nos detalhes, mas a palavra de Deus expõe tudo. Ela é lâmpada, ela é espada, e é por meio dela que discernimos os tempos e resistimos às trevas. Ezequiel viu seres com olhos por toda parte. Nada lhes escapava, cada direção era vigiada, nada acontecia sem ser percebido. Essa imagem não é apenas para impressionar, é uma instrução espiritual. O povo de Deus precisa voltar a enxergar a igreja, precisa de olhos que veem ouvidos, que ouvem discernimento, que penetra além das aparências. O combate invisível não tem como alvo territórios geográficos, mas sim corações, mentes e destinos. E quando os olhos espirituais estão fechados, o terreno se torna vulnerável. Por isso, Deus insiste em abrir os céus diante de seus servos. Ele quer formar um povo que não apenas creia, mas que entenda, que não apenas adore, mas que enxergue, que não apenas fale, mas que discirna. E há um padrão em toda a Escritura. Toda vez que Deus deseja transformar algo, Ele abre os olhos de alguém. Abraão viu estrelas, viu areia. Moisés viu a sarça. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Daniel viu os reinos sendo julgados diante do ancião de dias. João, na ilha de Pátimos, viu os céus abertos e a consumação dos tempos. Ezequiel viu rodas girando, viu o trono movendo-se, todos eles antes de serem enviados. Viram a guerra espiritual. Só pode ser travada por aqueles que enxergam além do que os olhos naturais mostram, porque o inimigo que enfrentamos se disfarça de luz. Ele simula piedade, usa palavras sagradas com intenções profanas. Ele opera nas sombras do engano, e se a única arma for a lógica, a derrota será inevitável. Por isso, Paulo continua sua exortação em Efésios dizendo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo permanecer firmes. A guerra exige postura, exige preparação. Não é por acaso que o primeiro elemento da armadura é o cinto da verdade. Quem não ama a verdade não resistirá à mentira. A seguir, vem a couraça da justiça, os calçados da preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A visão de Ezequiel não era uma curiosidade teológica, era uma convocação profética para ver o que está por trás das cortinas da realidade. E essa convocação ainda está ecoando. Deus está despertando pessoas para enxergarem além do visível, para discernirem as movimentações espirituais nos bastidores da vida, porque há rodas girando, há olhos observando a glória em movimento, e quando tudo parece estar parado na terra, o céu continua em guerra e a vitória já foi decretada.
Deus está em movimento e no controle. Ezequiel não estava apenas diante de uma cena extraordinária, ele estava dentro de uma realidade que operava acima da lógica, além do tempo independente dos impérios humanos. Tudo o que viu, os seres viventes, os querubins, os ofanim, a plataforma cristalina e o trono flamejante, estava em constante movimento. A glória não era estática. O trono não estava fixo. O céu estava em deslocamento. E se o céu se movia, nada na terra estava fora de controle. A grande revelação de sua visão não era apenas estética, era uma proclamação silenciosa e poderosa. Deus reina mesmo no exílio, mesmo longe do templo. Mesmo após a queda de Jerusalém, a glória não cessou. Ela apenas se deslocou. O trono não caiu, ele avançou. Ezequiel não viu um trono solitário, mas um trono sustentado por criaturas que representavam a criação. Viu rodas cheias de olhos que se moviam com inteligência e poder. Viu fogo e luz girando, como engrenagens vivas. Viu que onde o Espírito desejava ir, as rodas iam, os querubins iam. Tudo obedecia com precisão. Nada estava desordenado. A glória se movia com autoridade. Essa visão carrega implicações teológicas profundas. Primeiro, ela destrói a ideia de que Deus está limitado a um lugar físico. A glória não estava presa ao templo. Ela podia se manifestar entre os cativos junto ao rio, no meio do desespero. O trono de Deus não é geográfico, ele é soberano. Segundo ela revela que o governo de Deus não é passivo. Ele não observa de longe, ele participa, ele desce, ele se move. Os ofanim, essas rodas vivas, não são ornamentos, são a própria estrutura da movimentação divina. Deus não está distante, ele está em deslocamento, interagindo com os tempos, com as nações, com os justos e com os ímpios. Essa ideia de movimento constante aparece em toda a Escritura. Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas em Êxodo. A nuvem de glória caminhava com o povo em Isaías. O Senhor se levanta do trono para agir. Em Atos, o Espírito desce como vento impetuoso. O Deus da Bíblia não é um Deus imóvel, ele é vivo, ele age, ele intervém, e isso muda tudo. Quando Ezequiel vê os olhos nas rodas, vê um aspecto do caráter divino que muitas vezes é esquecido. A onisciência, nada escapa, nada passa despercebido. O julgamento que viria sobre Jerusalém não era aleatório. A esperança que surgiria entre os exilados não era improvisada. Cada ato de Deus é baseado em um conhecimento absoluto da realidade. Ele vê tudo, e o que ele vê, ele governa o arco-íris ao redor do trono. Também é um lembrete silencioso, mas fundamental no meio do juízo. A promessa, o mesmo Deus que destruiu Sodoma, é o Deus que preservou Ló. O mesmo que enviou o dilúvio é o que colocou o arco no céu. A glória não destrói por vingança, ela julga por justiça. E mesmo quando o fogo sai do trono, a aliança permanece firme. Por isso, a glória que Ezequiel viu não veio acompanhada, apenas de luz, veio com voz, após cair, com o rosto em terra. Ele ouviu a voz daquele que estava assentado, e essa voz começaria a conduzir uma série de revelações, de decretos, de orientações, muitas das quais pareciam duras, incompreensíveis, mas todas eram parte de um plano maior, porque o Deus que se move também fala, e quando ele fala, a realidade se curva. O que torna essa visão ainda mais impactante é que, enquanto o povo acreditava estar abandonado, o céu se manifestava de forma ainda mais intensa. A ausência percebida de Deus era apenas um silêncio estratégico. Antes da próxima revelação, Ezequiel foi o canal dessa revelação, e o que ele viu não terminou com ele. Foi registrado para que todo aquele que se sente longe, perdido, exilado, saiba a glória ainda está em movimento. Esse é o clímax do profético. Não apenas ver a glória, mas entender seu deslocamento. Saber que mesmo quando tudo parece parado, o céu está girando. Mesmo quando a terra aparece fora de ordem,
Há rodas flamejantes girando em todas as direções. Mesmo quando os reinos se abalam, o trono não vacila. Romanos, capítulo 8. Bíblia 18, versículo 28. Ecoa essa verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive o exílio, inclusive a dor, inclusive os tempos de silêncio, nada está fora das mãos daquele que governa. A partir do trono de safira, rodeado por criaturas indescritíveis, olhos infinitos e movimento eterno, o trono de Deus não está parado, ele está avançando, e a história, mesmo quando parece desordenada, segue girando no centro exato da vontade dele, porque onde o Espírito vai, tudo vai junto, e quando ele se move, tudo muda. A glória que Ezequiel viu ainda se move. O trono não está preso ao tempo, nem a uma nação, nem a uma estrutura religiosa. Ele continua girando, cercado por olhos, sustentado por seres vivos que não cessam de proclamar a santidade daquele que era e que há de vir. A visão que tocou os olhos do profeta é a mesma que hoje toca o nosso coração, Deus. Nunca deixou de estar no controle, mesmo nos exílios mais profundos, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Há um trono acima de todas as coisas, um trono que não se abala, um rei que não dorme, uma glória que não se apaga. Se há rodas girando a propósito, se há olhos em toda parte, a vigilância, se há fogo, a purificação, se há movimento, a esperança, porque esse trono que parecia distante se aproximou. O Verbo se fez carne, o fogo se fez corpo, e o homem de fogo, que Ezequiel viu assentado sobre o trono, veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E agora, o chamado não vem apenas através de visões, mas por meio de um sacrifício, um convite feito não com trovões, mas com sangue, um convite que não grita, mas que sussurra ao coração: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A mesma glória que fazia os profetas caírem com o rosto em terra, hoje te chama com braços estendidos. Não importa quão distante você tenha ido, não importa há quanto tempo você esteja longe, o trono ainda está em movimento. A graça ainda está disponível. O Espírito está chamando hoje. Se ao longo dessa jornada você sentiu o Espírito Santo tocar o seu coração, se algo dentro de você foi despertado, se os olhos da sua alma se abriram e você deseja se reconciliar com Cristo, ou talvez aceitá-lo pela primeira vez como seu Salvador, então responda ao chamado. Agora não adie. Comente aqui embaixo, com fé e humildade: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Esse simples ato tem poder, porque quando alguém se levanta em fé, até os céus se movem. E se você já é dele e já declarou essa verdade, somente deixe um amém nos comentários. Cada comentário, cada palavra, cada clique é como uma centelha que pode acender a fé em outra vida. Compartilhe esta mensagem. Permita que ela alcance quem está sem direção, sem esperança, sem visão, pois há um trono acima de todas as coisas e ele está se movendo em sua direção. Até a próxima.